mas não deixa de ser também um culto doutrinário, né? Aliás, mensagem de Santa Ceia, ela é tão quanto, né, uma palavra de renovo, quanto na terça-feira que está sendo dada aqui na sede. Amados, hoje estamos aqui na última terça-feira do ano, né? O ano já está indo, né? E nessa noite queremos trazer aqui uma palavra para a igreja. Estava meditando sobre esta parábola desses talentos e o tema é uma pergunta, né? E essa pergunta, ela irá soar em nossos ouvidos nessa noite. E aí você vai fazer uma avaliação em quem? No seu irmão? Não, você vai fazer uma avaliação em você, certo? E a pergunta é: que tipo de servos de Deus somos? E nós iremos ler alguns trechos bíblicos, mas está baseado exatamente aqui em Mateus capítulo de número 25, do 14 ao 30. E a gente pode ver que, e aqui eu coloquei aqui 8 tipos de servos que a Bíblia registra, tá? Peço totalmente toda a atenção aos irmãos, né? Para que a palavra do Senhor, ela venha penetrar, ela venha fazer efeito na nossa vida. Primeiro porque a palavra do Senhor, ela é soberana, né? E é a palavra que é dirigida a todos nós. E a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra do Senhor, não é isso? Quando João, né, escreve Apocalipse, ele diz, né? E, na verdade, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, ouça o que Deus tem a falar à igreja, né? E nós queremos, primeiramente, ver aqui, olha só. Eu coloquei aqui, na Bíblia diz que existia um servo, e este servo era coxo, servo coxo. E nós encontramos, sabe aonde, queridos? Em 2 Samuel, né? Conhecemos muito bem a história. 2 Samuel 19, 26. Veja o que diz aí, por favor. E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: darei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Nós encontramos exatamente em 2 Rei, né? Este rapaz, ele era filho de quem? De Saul, não é isso? Mefibosete, ele diz que tinha sido enganado pelo seu servo. Ou seja, ele tinha mandado o seu servo dizer, né? Mandou um recado ao rei Davi, e lá ele mudou a história. E a gente pode ver exatamente, amados irmãos, no mesmo livro, olha só, 2 Samuel 16, de 1 a 4. Veja o que ele falou, né? Totalmente diferente do que ele tinha mandado falar, né? Este servo era o Ziba, né? Olha o que diz: e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete,
veio encontrar-se com ele, e com um par de jumento albardado, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 fruta de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? Disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel e o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem, Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Aqui a gente vê um servo que tinha uma dificuldade de andar. Os leitores da palavra do Senhor sabem exatamente essa história, né? Ele não tinha condições, né, de ir só. E aqui ele manda um recado, e aquele recado é distorcido, né? Ou seja, jamais ele ia dizer que ia querer, né, o reinado de seu pai. Ou seja, este servo era um servo que tinha as suas deficiências, irmãos, porque ele era coxo, né? Ou seja, qual é a tua deficiência como servo de Deus? Nós não estamos falando aqui em ponto fraco. Deficiência é aquilo que trava, é aquilo que traz dificuldade de você se comover, ou de você fazer alguma coisa, devido você ter, né, exatamente alguns membros do seu corpo, no caso aqui, Mefibosete, mas aqui trazendo, no termo de coxa aqui, exatamente traz para nós o quê? Qual é a deficiência que você se encontra ou você não tem? Segundo, veja o que diz aí. Segundo é o servo prudente. Servo prudente. E nós encontramos o servo prudente, sabe aonde, queridos? Em Mateus 24 e 45. Veja se você se enquadra neste versículo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Olha só, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Só isso aí mesmo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Ou seja, é uma pergunta feita aí, exatamente quem é o servo fiel e prudente. Nós podemos ver exatamente, queridos e amados irmãos, se refere a todos os crentes de toda a época. Ou seja, todos os crentes salvos, o Senhor, Ele
considera, olha só, que estes são prudentes e fiel. Nós estamos falando aqui de servos salvos, crentes verdadeiros, crentes, aleluia, que vai morar no céu. E aí ele diz, né, que servo prudente. Deixa aí, querido, por favor. Pode deixar. No versículo aqui. Só tira quando eu pedir, tá bom? Né? E é uma pergunta, mas é uma pergunta que traz exatamente uma reflexão para os crentes de toda a época e principalmente dos dias de hoje. A prudência, né, é uma característica do crente salvo. E aqui o tema é: que tipo de servo de Deus nós somos? Já falamos sobre o servo coxo e agora sobre o servo, diga, prudente, que se refere a todos os crentes de toda a época. Aí quando ele diz, para dar sustento ao seu tempo, ou seja, quando ele fala aí a respeito, constituiu sua casa, fala de igreja. E quando ele fala para dar sustento ao seu tempo, fala em todos os ministros que ministram a palavra de Deus como ela é, sem nenhum arrodeio, né? Ou seja, alimentam todos aqueles que Deus deu como rebanho para dar sustento ao seu tempo. Fala de alimento, né? Sustento, fala de alimento. Quem vai dar esse alimento? Aqui está falando nos pregadores, ou seja, nos ministros que Deus separou, né? Ou que Deus chamou, né, para cuidar do seu rebanho. Ou seja, este é o servo prudente, né? Aquele que tem compromisso com a verdade, com a igreja, com aqueles que Deus deu um dia para que ele viesse cuidar. Aí fala do servo prudente, como também, amados e queridos irmãos, olha só, já falamos aqui a respeito do servo coxo, agora servo prudente. E aqui nós podemos ver o terceiro, vamos ver aí, servo bom. Vê se você se enquadra, vê se nós nos enquadramos também nessa parte aí. Veja o que diz aí, Mateus 25, 25, 21, aliás. Mateus 25 e 21. Este aí é o servo bom, que o próprio Jesus fala. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deixa aí, amados. Ou seja, aí nós podemos ver aí, né, que ele fala exatamente, amados irmãos, a respeito aí do servo bom, aquele que recebeu pouco e foi fiel no pouco. E o que agora acontece? Deus coloca ele aonde, irmãos? No muito, né? E diz: entra agora para o gozo do teu Senhor. Ou seja, aí fala do servo bom. Ou seja, nós podemos ver aí que Deus não nos chamou, olha só, né? Tem aí, né,
uma turma aí que diz que Deus não nos chamou, né, para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis. É um ditado que fala aí, mas não é bem assim que nós entendemos. Porque Deus aqui está, na verdade, Ele está nos colocando aqui, amados irmãos, numa posição de quê? De prosperidade. Você está entendendo aí? Forte e fiel no pouco, e o que vai acontecer agora? No muito te colocarei. Está falando de quê? De prosperidade. Alguns crentes dizem, não, Deus nos chamou nós para ser prósperos, mas para sermos fiéis. Claro, devemos ser fiéis, mas Deus chamou nós também, está aí. Foste fiel no pouco, agora no muito. É muito, viu, irmãos? Diga muito. Muito, diga muito. Te colocarei. Quem foi que disse isso? Jesus. Este Senhor aí representa Jesus. Ou seja, há uma recompensa. Quando a gente recebe algo do Senhor, que não seja, né, muito ou seja pouco, e pouco, fiel, seremos, aí Deus diz, agora eu te colocarei no muito, porque foste fiel no pouco. Vocês creem nisso, que Deus faz isso? Hein? O crente fiel, ele começa com pouco, e Deus começa, na verdade, prosperando a vida dele, abençoando. Por quê? É promessa do Senhor. E aí a gente vê exatamente, né? Não é como muitos dizem, mas é como a palavra afirma para nós, né? Que nós, na verdade, iremos ser recompensados. Amém, irmãos? Recompensado é ao contrário do pensamento popular, né? É óbvio que nós devemos, né, ser fiel, né? E sendo fiel, e sendo um servo bom, Deus agora promete a nós uma recompensa. E não é uma recompensa aí qualquer. Qual é a recompensa aí? É uma recompensa considerada. Ou seja, isso é para quem? Para o servo bom. Para o servo bom, aquele, na verdade, que granjeou, aquele que recebeu algo do Senhor e multiplicou. Amém, amados? Servo bom. Agora entra para o gozo do teu Senhor. Ou seja, há uma recompensa aqui, mas também há uma recompensa onde? No céu. Aleluia. E nós entendemos, mediante a palavra do Senhor, desta maneira. Mas também diz aí no próprio versículo 21, também, além do servo bom, também está aí também o servo fiel. Aí tem dois tipos de servo, né? Só neste versículo 21 e 25 de Mateus. Primeiro, servo bom e servo fiel. E você nessa noite, e eu também, vamos ver em que nós nos enquadramos, né? Nestes servos que nós estamos aqui trazendo para a igreja nessa noite. Mas também, olha só, tem também aqui o servo negligente. Meu Deus, né? Biblicamente diz, veja o que diz aí 25 de Mateus e 26. Não tem só servo bom e nem servo fiel, viu, irmão? Mateus 25, 26, por favor. Respondendo o Senhor:
Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Essa desculpa aí, né? Foi aquele servo que, recebendo um talento, né, que Deus tinha dado a ele, diz a Bíblia que Deus deu segundo as condições de cada um. Deus deu segundo, né, a capacidade que cada um tinha. 5, né? 2 e 1. E aí nós podemos ver que diz agora o que recebeu um, foi o que ele disse? Senhor, eu vi que tu é, né, muito severo. Tu colhe onde tu não planta, né? Tu ajunta onde não espalhaste. Ou seja, se ele tivesse entendido que o Senhor era assim, meu irmão, ele tinha feito direitinho como os outros fizeram. Como é que ele sabia que Deus era, que o seu Senhor era vigoroso e ele foi negligente? Né? E aqui a gente pode ver exatamente, né? Se ele tivesse entendido bem, né, ele não tinha caído, né, nessas condições. E aí o Senhor chamou ele de servo negligente. Ou seja, ele recebe do Senhor e ali não valoriza, enterra, coloca ali na terra, e depois de algum tempo, ou muito tempo, seu Senhor chega, e ele vai lá e vai buscar. Diferente do servo bom, diferente do servo fiel. Amém, queridos? E o Senhor diz: servo negligente. É aquele que recebeu do Senhor, meu irmão, e não fez nada. É aquele que recebe do Senhor e não valoriza. Você está entendendo aí? Aí depois a gente tem aquela desculpa, né? Não tive tempo. Não sei o quê. Aí começa a botar a culpa em um em outro, né? Só que com Deus isso não dá certo. Amém, queridos? Não dá certo. Deus entregou a nós, Deus entregou a você. E para que eu e você não venha, na verdade, ser visto por Deus como este servo negligente, o que é que tem que fazer? Em vez de sermos negligentes, devemos ser, irmãos, diligentes. Aí a pergunta: como é que você está tratando aquele que Deus te deu? Hein? Aquele dom que Deus te deu. Aquela habilidade que Deus te deu. Que Deus te deu para você multiplicar. O que é que nós temos feito? Irmão? Como é que está sendo o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos? Nas minhas mãos? Como é que nós temos, na verdade, tratado? Diz a Bíblia que este aqui fez o quê? Enterrou. Enterrou. Não fez nada. E aí vem a desculpa.
Só que Deus conhece cada um de nós, ou não? Hein? Tem uns que dizem, Deus sabe, né? Deus sabe mesmo. Pastor, Deus sabe. Sabe, como Ele sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Mas está aí. Servo mau e negligente. Totalmente diferente daqueles outros dois primeiros. Amém, queridos? Dá para refletir nisso ou não? Né? Não sei. Eu não sei em qual deste servo você se enquadra. Eu só sei que Deus está falando conosco nessa noite. E há uma reflexão. E há, na verdade, as coisas de Deus nós devemos tratar, irmãos, com seriedade. As coisas de Deus não é brincadeira. Né? Eu estava vendo, né, que seja qual posição a gente tenha na igreja, nós continuaremos servos. Eu até digo, quanto mais posição Deus nos dá, mais devemos aprender a servir. Mas muitos não entendem isso. Servir e servir bem, nós aprendemos com o próprio Jesus. Ele disse uma certa vez, né, eu não vim para ser servido, mas vim para quê? Para servir, e disse, e mais ainda, dar a minha vida em resgate de muitas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus. E nós? Servir. Eu vejo aqui as pessoas, né, muitas das irmãs, que Deus o abençoe, faz as coisas com tanto carinho, né? Chega aqui, entrega água aqui para nós, né? Pode alguém até achar, mas isso é coisa pouca, é pouca, mas fortifica no pouco, mas no muito te colocarei. Deus coloca você ali na portaria, não é para você estar ali desapercebido, fora do culto, não. Viu? É para você receber os irmãos bens, né? Com alegria e mais ligado com o que está acontecendo aqui. Né? E Deus vê isso, amém, queridos? Né? E servir bem, com dedicação. E aí diz, né, o servo, aleluia, negligente. Ou seja, aí tem também Mateus 25:30, diz que ainda tem um servo inútil. Quem é esse? Vamos ver aí. Olha só, o servo inútil. Lançai, pois, o servo o quê? Inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse aí, né, é pior do que o servo negligente. Inútil é aquele que não teve utilidade para nada. É aquele que nunca procurou servir, né? Muito pelo contrário. Até falava daqueles que faz. Esse é besta, mano. Vocês já ouviram isso de alguém, né?
Pois o servo fiel, ele não é besta, ele é muito sabido, sábio. Besta é aquele que é inútil. Aquele que não procura fazer nada. É aquele que ainda nem quis e nem procura aprender o que é servir. E servir bem. E a Bíblia diz que este agora, qual é a recompensa dele, irmãos? Será lançado aonde? Nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu olhando isso aí, queridos, eu aprendo ainda mais ainda que nós somos chamados para servir. A igreja, ela foi chamada para servir. Para que a gente não venha cair exatamente, né, nessas condições, né, e ser chamado pelo próprio Jesus servo inútil, né, mas também, né, tem aquele servo fugitivo. Diz a Bíblia que tinha um servo fugitivo. E nós podemos ver, sabe onde? Em Filemon, que só tem um capítulo, fica entre Titos e Hebreu. Veja o que diz Filemon, do 10 ao 19, por favor. Olha só. Esse camarada aí, Onésimo, ele era conhecido como servo fugitivo. Ele tinha fugido, né, do seu senhor. Peste pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Paulo falando que ganhou ele para Jesus, né? Ele era fugitivo, mas antes de aceitar Jesus, claro, né? O qual no outro tempo, vocês não passaram, né? Que foi o quê? Inútil, né? Mas agora a ti e a mim muito útil. Olha só, irmãos. Ou seja, quem é inútil pode ainda tem tempo de ser útil. E eu tornarei a enviar, ou seja, mandar de volta. E tu torna a recebê-lo agora, né? Como ao meu coração, olha só. Em bem quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse agora para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo. Agora recebe como irmão amado, particularmente de mim, e quando mais de ti, assim na carne como no Senhor. Olha só. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou seja, algum prejuízo, te deu alguma coisa, te deve alguma coisa, pois isso na minha conta, coloca isso na minha conta, né? Eu, Paulo, olha só, de minha própria mão escrevi, e eu agora pagarei para ti, não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Olha só, Onésimo, né? Ele era servo agora, né? Fugiu, e agora Paulo o encontra, né? Ele aceita Jesus, é agora o novo crente, e agora Paulo dá um testemunho, né? Paulo agora é o tutor daquele homem. Olha só, irmãos, esse camarada aí era inútil, mas agora ele é um servo útil.
para mim e para ti. Né? E se tem uma coisa, se ele te deve alguma coisa, quando eu tiver, né? Aí eu pagarei, eu, né? Tomarei conta, né? Serei responsável, ou seja, mas recebe ele agora como irmão. Amém, queridos? Ou seja, o homem agora é novo crente, era um servo de Deus. E agora Paulo diz que agora aquele homem era um homem agora que era agora útil. Antes de ser crente não era, né? É por isso que nós falamos aqui no início da mensagem, né? A igreja do Senhor, os irmãos, tanto da época passada como de hoje, né? Os salvos representam exatamente um servo, né, que é prudente, ou que, né, exerce a prudência, que é aquela pessoa que, né, ele agora mede, ele pensa antes de falar, né, ele age segundo não as suas próprias vontades, né, não no seu querer, mas no querer agora de quem? Do Senhor, né? E aqui nós falamos aqui exatamente de 8 tipos de servo. Agora há aquela pergunta: em que você se enquadra? Não precisa me responder, mas dentro de você neste momento está tendo uma resposta. Dentro de mim, a minha consciência diz, e também o Espírito Santo, você está se enquadrando nisso aqui. Mas se for de forma negativa, temos aqui bom exemplo de tipo de servo. Você pode mudar nessa noite totalmente as suas condições. Amém, queridos? Né? O que Deus quer é que a gente, na verdade, seja servo útil, seja servo prudente, servo fiel, e aquilo que Deus nos deu, que possamos cuidar com muito, né, irmãos, muito amor, com muita dedicação, porque um dia Deus irá nos cobrar. Você está entendendo? Um dia, não vá pensar que Deus esquece. Ele não esquece de nós com as coisas boas, mas também não esquece de nós com as coisas ruins que nós praticamos. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Viu? O homem, ele pode se enganar a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Mas espero que nessa noite a gente possa meditar. Iremos entrar daqui a poucos dias em mais um ano que nós iremos enfrentar. Não é isso, queridos? E Deus tem dado oportunidade a nós para fazer as coisas certas, né? Para entrar em um padrão segundo o querer de Deus e a vontade do Senhor. E é isso que Deus, na verdade, quer que todos nós sejamos, né? Servos fiéis, servos, na verdade, prudentes, servos bom e assim por diante, né? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor?